Então, Otávio, Marcelo e Betúlia, Lara, cumprimentar vocês em nome de vocês, cumprimento a todos e todas, né? Agradecer ao Marcelo e depois também toda essa parceria que a gente vem construindo, né? Eu acho que esse é um tema extremamente caro para nós e nós temos tentado implementar essa avaliação de nichos sociotécnicos também nas políticas públicas. Tem uma proposta circulando aí, né, que Marcelo e eu enviamos aí para alguns locais, tentando tocar essa proposta, e acho que ela é fundamental se queremos avançar na transformação dos sistemas alimentares, né? Então, eu vou tentar ser breve aqui. Eu não sou dos melhores seguidores de script, Betúlia, mas eu vou buscar aqui o máximo, gastar, me manter no tempo, né? Eu acho que é importante dizer que após a aula do professor, tivemos o primeiro webinar, o segundo, dentro de um ciclo que busca criar toda uma competência, né, para a adoção da inovação transformadora pelas instituições de pesquisa agrícola no Brasil, né, que no caso não é só a Embrapa, mas várias organizações. O professor Marcelo vem desenvolvendo um trabalho muito rico em vários projetos, inclusive em parcerias com a Embrapa, né, e que a gente precisa divulgar essa metodologia, essas ferramentas de maneira mais. Isso é o objetivo, né, desses webinars e de todas as ações que estamos fazendo em conjunto com a WTT, que tem sido uma grande parceira nessa orquestração dos processos de transformação de sistemas alimentares no Brasil. Então, o primeiro ciclo discutiu conceitos, né, relacionados à gestão de redes de colaboração e coprodução de conhecimentos, e vamos agora trabalhar para essas propostas avançarem, né, na questão de serem ferramentas de inclusão socioprodutiva e digital, promovendo políticas públicas e diferentes tipos de conhecimento para programas e projetos que envolvam o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Queria só fazer menção aqui a um evento que vai ter na próxima semana em Salvador, com a FINEP e vários atores. A FINEP está organizando, conjunto com o MDA, para discutir critérios para o financiamento para a agricultura familiar. Eu não sei se o WTT vai estar lá, mas nós temos que fazer uma forcinha para que isso também apareça como esses critérios, né? Eu até tenho tentado elaborar alguma coisa para que a gente consiga que esses critérios de financiamento fujam do tradicional modelo, né? Então, nós queremos, nessa ação, né, promover essa inovação colaborativa, né, trazer aí a perspectivas de troca de saberes, de diversidade de realidades, e também de entender que muito além da produção das práticas agrícolas, nós precisamos lidar com a questão da promoção da saúde, da promoção da segurança alimentar, e a produção de alimento esteja voltada, né, para a lógica de valorização da vida no Brasil, né, não apenas a geração de riquezas, né. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos fortalecer esses mecanismos de coprodução, de sistematização e disseminação de conhecimento, baseado em experiências territoriais que estão em cursos e no desenvolvimento da ciência que tem acontecido em várias redes, né, como a próprio Hub de Inovação Transformadora da América Latina, os trabalhos do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial de Sistemas Agroindustriais, que o professor Marcelo lidera, são exemplos, né, de experiências de diálogo entre a geração de conhecimento acadêmico com as experiências das redes e dos nichos sociotécnicos que vêm se fortalecendo no Brasil e muito para além, às vezes, até do que nós estamos conseguindo identificar na perspectiva da academia, mas de vários movimentos que acontecem para além do próprio conhecimento, né,
da academia ou das redes consolidadas de pesquisa. Isso acontece por dentro dos núcleos de agroecologia, mas também não apenas pelos os núcleos de agroecologia, eles acontecem, inclusive, às vezes, em territórios como o da Amazônia, sem participação da academia, mas há núcleos de conhecimento. Eu não me lembro o termo exato que um professor da Federal do Amazonas usou, mas esses núcleos de conhecimento, eles amplificam. Acho que Lara estava no mesmo evento que eu, quando esse professor falou, amplificam muito a possibilidade da integração de saberes, né? E a gente precisa aprender a fazer isso, aprender a lidar com essa nova organização política que nós temos acontecendo nos territórios, que não é uma organização, e aí é que entra, né, essa ideia da inovação transformadora, que não é de cima para baixo, é também numa perspectiva de construção a partir dos ecossistemas territoriais existentes na realidade. E aí nós queremos que esse acordo com a WTT seja uma semente na promoção, né, da inovação orientada por missões, mas aí no sentido de inovações por missões transformadoras, né? Na perspectiva de que nós estamos buscando essa transformação. E os dados que a Betúlia organizou aqui para mim indica que nós temos 80 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, um terço do PIB nacional. Então, mas como é que nós estamos direcionando esses recursos para gerar resultado, impacto real, né? Eu tenho impressão de que nós precisamos avançar muito no alinhamento da ciência, da tecnologia e da inovação para a superação de desafios públicos concretos. E isso exige que a gente adote uma abordagem coerente com esse desafio. Uma abordagem que seja capaz de ser integrada, colaborativa e, acima de tudo, com um propósito claro. Eu tenho estudado, desde da palestra, da aula magna do professor Caetano, eu tenho me debruçado sobre aquele livro que ele citou lá do roteiro, né, que a agência Vinova desenvolveu como um modelo pioneiro para a operacionalização dessa abordagem. Me parece que ele é muito coerente com o que nós estamos discutindo aqui. E tem um exemplo que eles trazem, né, que é basicamente de como eles transformaram o sistema alimentar a partir das compras públicas vinculadas à alimentação saudável e sustentável, né? Então, essa perspectiva ela precisa cada vez mais da gente trabalhar e adotar essa abordagem no Brasil, se queremos realmente essa transformação. Então, nós precisamos identificar os pontos de alavancagem, nós precisamos desenhar protótipos com alto potencial de transformação sistêmica, adaptados às realidades nacionais. Esse é um grande desafio, professor Marcelo, professor Matias, como é que nós adaptamos essas ferramentas àquilo que nós já fazemos e como é que também nessa troca nós enriquecemos e criamos um modelo, né, capaz de lidar com as nossas diversidade nacional, né, com a nosso tamanho de país. Como a gente pode desenvolver esses protótipos de nichos, né, e eles evoluírem para escalas intersetoriais em territórios reais, né? Eu acho que essa é uma experiência que a avaliação de nichos sociotécnicos pode nos trazer. A última dissertação que eu participei da banca com o professor Marcelo, a experiência da Larissa é riquíssima sobre a rede Ecovida, e os desafios da transformação da produção de fumos, né? Mas isso precisa ser disseminado e para outras realidades. Então, a nossa missão aqui é esse convite a uma ação coletiva para essa inovação orientada por missões transformadoras. E, portanto, eu acho que temos que fazer algumas perguntas, né?
que missões públicas podem nos unir, e eu estava conversando com a Lara sobre quais eram as redes que nos uniam, né, e eu acho que passa por isso, Lara. As redes que vão, assim, para criar as comunidades de prática, nós precisamos discutir quais são as redes que vão nos unir. Né? São as de máquinas, equipamentos, são as, né, são as de bioinsumos, né? São as relacionadas à questão das sementes crioulas, mas e como é que tudo isso se une, né, numa proposta coesa de ação para a agricultura familiar no Brasil, de maneira a propor soluções capazes de lidar com essa inovação inclusiva e transformadora. Né? Então, como podemos co-criar, combinando ciência e saberes tradicionais para isso? Eu acho que é o que está nos colocando esses webinars nessa perspectiva. Né? Então, para os próximos meses, né, nós vamos continuar nessa visão, né, de trazer experiências agora e casos práticos de coprodução e arranjo de pesquisa e inovação e seus respectivos impactos para o fortalecimento da inclusão socioprodutiva e digital. Então, e discutir também mecanismos públicos de financiamento de CTI nessa direção. Então, para fortalecer essas múltiplas perspectivas no processo de construção dos webinars, nessas temáticas, pretendemos continuar trazendo diversos perfis para o compartilhamento de experiências e informações, desde gestores técnicos e acadêmicos, até lideranças comunitárias e representantes de povos e comunidades tradicionais. Me parece que a grande questão aqui é fazer boas perguntas, né? As perguntas, acertar nas perguntas e menos achar que a gente tem todas as respostas e soluções. Me pediram também para lembrar que para que todos que estão no Meet respondam o formulário de participação no link, que já foi enviado por e-mail para algumas pessoas, para quem não respondeu, a gente tentar fazer isso. Então, por fim, para aprofundarmos sobre a avaliação de nichos sociotécnicos e inovação transformadora, nós temos duas pessoas que acho que são excelências no tema, são excelências acadêmicas, são quem vem praticando mesmo os estudos sobre isso. O professor Marcelo Fernandes Pacheco Dias, que possui pós-graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também possui pós-doutorado pelo Conselho Superior de Investigadores Científicos da Espanha e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas, com vasta experiência na área de administração, atuando principalmente nos seguintes temas: agronegócio, inovação e sustentabilidade. E o professor Marcelo tem sido um grande parceiro nosso no desenvolvimento e no avanço dessa temática aqui dentro da Embrapa, e te agradeço, Marcelo, por isso. Você nos trouxe assim, a proximidade com o professor Matias Ramires. Estamos ainda tentando, professor Matias, que consigamos avançar naquele projeto que desenhamos, mas a parte dele está aqui, né? Agora conseguindo fazer ele aos poucos se implementar, talvez se a gente conseguir aquele outro projeto, Marcelo, a gente avance, né? E o professor Matias, ele é professor sênior da Universidade de Pesquisa em Política Científica e a Escola de Agronegócio da Universidade de Sussex, onde o consórcio, né, de política de inovação transformadora foi fundado. Ele é pesquisador e coordena o trabalho do consórcio na América Latina. Em 2020, ele ajudou a criar o Hub Latino-Americano de Política de Inovação Transformativa, envolvendo organizações de vários países, incluindo Colômbia, Chile e México. Grande parte da sua atividade de pesquisa atual está relacionada à política de inovação transformadora na América Latina, incluindo estudos de movimentos sociais, desenvolvimento de indicadores, de indicadores dos ODS para mudanças transformadoras e dimensões espaciais nas transições. Então, nos próximos 30 minutos, nós teremos a fala do professor Marcelo Dias e logo após teremos a fala de 30 minutos de Matias Ramires e após teremos 30 minutos para perguntas, leituras de comentários e que devem ser enviados via chat. E, por final, né, nós pedimos, então, que dialoguem aqui via o chat, né, e a abertura, pelo que eu entendi, vamos manter a ideia de fazer a abertura
no final para algumas falas dos participantes? Sim, se a gente conseguir manter um tempo bom, né, a gente podia abrir as falas para alguns, e também, mas a gente vai focar mais aqui no chat, e caso a gente não consiga responder todas as perguntas e questionamentos por conta do tempo, a gente responde por e-mail depois. Perfeito, então eu passo para o professor Marcelo, já agradecendo também, acho que o professor Matias conseguiu entrar, agradecendo ao professor Matias por essa disponibilidade, e dizendo que estamos muito felizes dessa proximidade com o tema e com o consórcio, que acho que vai nos enriquecer muito nessa caminhada. Então tá muito bem comigo aqui? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer o Evandro, Otávio, a Betúlia, a Mariana, que estão aqui organizando esse evento, né? Pela possibilidade de poder aqui discutir com vocês, né? É o tema da avaliação dos nichos sociotécnicos de inovação transformadora. Então, dizer que é um prazer estar aqui, né? Prazer maior ainda, né? O professor Matias, que está aqui conosco, ele também foi meu supervisor quando eu estive lá na Universidade de Sussex em 2018, né? Então também é um prazer poder aqui participar com ele esse tempo aqui para fazer uma discussão, né, sobre a inovação transformadora. Muito bem. Bom, então, nesse primeiro slide, né, tá aqui o meu nome, sou lá da Universidade Federal de Pelotas e atualmente sou coordenador do programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais, né? Então, a discussão sobre inovação, isso já vem há bastante tempo na minha, vamos dizer assim, na minha trajetória, mas, assim, houve no doutorado lá em 2007, quando eu comecei o doutorado em 2007, né, esse tema, vamos dizer assim, ganhou muito mais relevância para mim, né, e já naquela época, então, eu comecei a discutir, né, como é que as organizações de pesquisa estavam inserindo, né, as problemáticas ambientais, especialmente, né, e as problemáticas sociais dentro dos processos de pesquisa. Então, até a minha tese já começou nesse tema. Mas mais adiante, né, então, vamos dizer assim, na evolução da discussão, caí dentro do tema da inovação transformadora, e depois eu fui para lá alguns anos depois, e depois fui para a Universidade de Sussex, fiquei um período lá para fazer as discussões, até de temas que nós já vínhamos desenvolvendo aqui, e desde então venho desenvolvendo esse tema, né, da inovação transformadora, aqui no nosso programa de pós-graduação e tentando avançar nessa discussão. Muito bem. Betúlia, você que vai passar os slides, né? Você poderia passar o próximo? Então tá, vamos para o próximo, então? Então tá. Antes de eu iniciar propriamente na discussão de avaliação, né, talvez eu tenha que, não com muita profundidade também, porque eu acho que exigiria um tempo maior, né, mas discutir, né, do que a inovação transformadora é um frame, um quadro teórico distinto daquilo que do que existem atualmente, até distinto daquilo que é estruturado, que é predominantemente estruturado no Brasil e na maior parte dos países ao redor do mundo, né? Os quadros, vamos dizer assim, teóricos de inovação, os quais as universidades e as organizações de pesquisa, né, são estruturadas, né? Vamos dizer assim, nós podemos classificar predominantemente hoje, nos dias de hoje, em dois grandes quadros, né? Um é o primeiro quadro que vocês estão vendo aqui, ali na letra P, né? Que ele é o quadro, vamos dizer assim, denominado de pesquisa e desenvolvimento, tá bem? Ele depois eu vou mostrar aí, mas ele é muito focado, né, assim, com uma direcionalidade, né, um foco nas grandes empresas de pesquisa, especialmente as grandes empresas privadas de pesquisa, né? No Brasil, nós temos alguns casos, assim, que são bem desenvolvidos. Talvez
o ponto principal seja, talvez, a Petrobras, por exemplo, a Embraer, né, que recebem recursos para inovação e fazem a inovação dentro da própria organização. Esse foi um modelo, né, muito forte na década de 60 até a década de 80, né, mas, vamos dizer assim, muito existente até hoje. Esse modelo depois avançou para algo que é muito mais, que é o dominante no Brasil hoje, que se chama os Sistemas Nacionais de Inovação, tá bem? Os Sistemas Nacionais de Inovação vamos dizer assim, essa estrutura que existe no Brasil, né, das organizações de pesquisa, como a Embrapa, as universidades, os centros regionais os centros estaduais de pesquisa, as organizações estaduais de pesquisa, etc., né, que, vamos dizer assim, trabalham de forma comum, né, em conjunto, né, para dar conta dos problemas tecnológicos, especialmente, tá bem? Nós não vamos, o nosso foco aqui não é esses dois sistemas, porque nós fizemos uma crítica a esses dois sistemas, porque eles, vamos dizer assim, apesar de incorporar alguns dos elementos, né, dessas duas propostas, né, a nossa proposta é um quadro 3, que é o quadro da mudança transformadora. Porque a nossa crítica aos dois primeiros modelos é que eles dão pouca atenção e estão estruturados e foram organizados, mas no seu tempo, né, para dar conta dos problemas, especialmente dos problemas tecnológicos, e não para os problemas ambientais e os problemas sociais. Então, a crítica que nós fizemos, assim, a crítica acadêmica, que esses dois modelos que são, vamos dizer, especialmente o segundo dos Sistemas Nacionais de Inovação, eles não estão adequados para darem respostas, né, aos problemas ambientais e sociais que nós temos nos dias de hoje. Então, vamos dizer assim, essa proposta da mudança transformadora, né, ele tem um objetivo principal de dar resposta, né, aos problemas de pobreza, aos problemas das mudanças climáticas, aos problemas da inclusão produtiva e coisas dessa natureza. Betúlia, poderia passar para o próximo slide? Bom, então, assim, eu não vou aprofundar essa discussão, porque eu vou tentar colocar o terceiro ponto, mas só para, talvez, assim, nós posicionarmos e já termos claro que nós não estamos falando, né, dos sistemas, nós não estamos aqui, não vou discutir os sistemas, os modelos 1 e 2, mas vou discutir o modelo 3, e isso é nós continuamos falando de inovação, mas não é da inovação do modelo 1 e não é da inovação do modelo 2, tá bem? Eu quero deixar isso já, assim, tentando já deixar isso claro. Então, vamos dizer assim, se olhar para esse próximo slide que eu estou colocando aqui, no modelo 1, né, o foco geográfico principal é o espaço nacional, né? Também no segundo, vamos dizer assim, no modelo dos Sistemas Nacionais de Inovação, né, o foco são os sistemas, né, as organizações, o conjunto das Embrapas ao redor do Brasil, no caso da pesquisa da pesquisa agropecuária, conjunto das universidades, os conjuntos das organizações de pesquisas estaduais e por aí adiante, né? E então vamos dizer assim, o foco, né, são essas organizações, né, que vão trabalhar entre si, né, Quando eu falo o terceiro modelo, né, que é o que nós vamos discutir aqui também, ele, então, como já aparece ali, ele é multiscalar, ele tem múltiplas dimensões, ele é multinível, ele não tem uma definição nacional dos sistemas, ou seja, nós vamos falar do nível local, do nível do Estado, do nível federal e do nível global, quase que simultaneamente, tá bem? Então, segundo ponto que aparece ali, né? Ele é um modelo, ele é uma proposição, né, focado nos grandes desafios ambientais dos ambientais e sociais, tá?
e ele ultrapassa questões geográficas, setoriais, tecnológicas e até disciplinares. Então, quando eu falo da perspectiva ali já da variação, vamos dizer assim, das fronteiras tecnológicas e disciplinares, então já estou, você poderia trazer aqui a palavra, ele tem uma perspectiva, né, interdisciplinar, né, interdisciplinar. Bom, em relação aos atores, talvez que seja um ponto também bastante importante aqui para destacar, né? Quem é que no modelo 1 trata, né? São o governo, os cientistas, os agentes das indústrias, né? Com o propósito de priorizar as grandes empresas, tá bem? O segundo, né? São, vamos dizer assim, uma configuração, uma rede, né? De atores governamentais, mas predominantemente entre pesquisadores, professores, etc., né? E que daí dos projetos deles, né, ou acabam, vamos dizer assim, desenvolvendo tecnologias prontas já, né, ou acabam, vamos dizer assim, criando as startups que vão, vamos dizer assim, incorporar essas tecnologias e vão ser introduzidas no mercado, né? Nós não estamos falando disso, nossa perspectiva é os atores focais é o governo, é a ciência, né, são as organizações, é a sociedade civil, né? Veja que começa a aparecer a sociedade civil, né? São os usuários, os produtores, no nosso caso, né? As pessoas que compram nossos produtos da agricultura familiar, as ONGs, eu poderia colocar, os sindicatos, enfim, são todas as partes interessadas. Elas entram nesse processo, vamos dizer assim, são importantes, são atores focais, né, da inovação transformadora. Então, vejam aí que eu já estou falando, né, de uma diferença bastante importante, né, e posicionando aqui do que nós vamos tratar, então, a partir de agora. Pode passar para o próximo, então, Betúlia? Então, eu trouxe aqui, antes de começar a falar de inovação, eu trouxe aqui alguns elementos, algumas premissas, né? Então, inovação transformadora, nós continuamos falando de inovação, mas nós não estamos falando de patentes ou falando de uma tecnologia pronta do modelo linear que nós vamos entregar lá para o produtor ou que ele vai bater lá na porta da universidade ou de uma organização de pesquisa para pegar esta inovação ou esta tecnologia para aplicar. Não é disso, nós estamos falando de uma inovação que é uma inovação direcionada, né, para problemas ambientais e sociais, para discutir que foca nas desigualdades sociais, etc. Tá bem? É isso que está aí nesse primeiro parágrafo. E ele também traz, né, nesse mesmo primeiro parágrafo, né, a partir de experimentação das inovações, de criar redes, que eu sei que vocês discutiram, mas redes com esse conjunto de atores, né, para experimentar as inovações e coproduzir essas inovações conjuntamente com esses atores, tá bem? Muito bem, aqui, né? Bom, talvez um ponto aqui central, né, que nós precisamos já dizer, né, é que esse tipo de inovação, ele vai exigir, né, e esse é um elemento central, ele exige uma mudança de paradigmas, porque são perspectivas diferentes. E talvez o ponto central aqui seja a mudança dos sistemas sociotécnicos. Eu vou falar já um pouquinho adiante aí do que são esses sistemas sociotécnicos. Eu vou falar isso no slide seguinte, tá bem? Mas, por hora, então, assim, ainda dando sequência aqui nessas premissas da inovação transformadora, né? A inovação transformadora, ela tem, vamos dizer, 6 princípios. A ideia de direcionalidade. Então, ela tem, vamos dizer assim, eu poderia botar a palavra aqui, missão, como eu já ouvi aqui, né? A inovação transformadora, ela incorpora a ideia de projetos de pesquisa baseados em missões. Tá bem? A direcionalidade, a missão é resolver problemas, vamos dizer assim, a direcionalidade é ligado aos problemas sociais e ambientais, né? Então, ela tem direcionalidade, ela presume, né, desafios sociais e ambientais, ela
presume, né, impacto no nível do sistema, que eu vou comentar aí um pouquinho depois para vocês. Ela presume aprendizagem e reflexividade, né, junto com as partes interessadas. E, obviamente, que quando nós falamos de atores e de redes, né, ela também presume conflitos e consenso. Né? Então, vamos dizer assim, nessa perspectiva, né, a ideia de algum conflito, ela é, vamos dizer, visualizada, né, de maneira positiva, no sentido de o conflito, ele vamos dizer assim, ele pode ser o gatilho para uma nova, vamos dizer assim, para um redirecionamento, né, uma adequação, né, dos processos de inovação que vão ser conduzidos. Eu vou seguindo aqui, vou tentar deixar isso cada vez mais claro aí a partir do próximo slide. Bom, deixa eu dizer para vocês, ainda estou nas premissas, tá bem? Mas a inovação, e estou tentando assim criar talvez não sei qual é o nível de conhecimento que vocês já têm, mas eu estou tentando criar, pelo menos trazer alguns elementos fundamentais aqui para que a gente possa entender, né? A inovação transformadora, ela se baseia, assim, um dos elementos centrais, dos conteúdos centrais, né, é esse modelo aqui da perspectiva multinível, tá bem? E essa perspectiva multinível foi, vamos dizer assim, desenvolvida pelo professor Gills, o qual foi, vamos dizer assim, orientado pelo professor Johann Schott, que foi mencionado aqui, né, como o grande líder assim, no mundo, né, dos projetos de inovação transformadora ao redor dos vários continentes, o qual o professor Matias faz parte. Eu tive a oportunidade, o prazer também de participar lá em Sussex, de algumas das reuniões lá com o professor Johann Schott e conhecê-lo, né? Bom, esse modelo, então, do professor Gills, né, ele é baseado num conjunto de estudos, né, sobre processos de mudança, de grandes mudanças que ocorreram no mundo no passado, né? E, vamos dizer assim, uma das motivações dele foi justamente, bom, nós estamos agora numa situação de necessidade de fazer mudanças mais rapidamente por conta dos problemas sociais que nós temos, por problemas de pobreza rural, por problemas de necessidade de inclusão produtiva, por problemas ambientais, mudanças climáticas, etc. Então, esse modelo, que eu vou aqui gastar um tempinho só para explicar para vocês, vejam, aqui à esquerda já aparece a palavra nicho ali, né? Nichos. Então, ele tem 3 espaços, vamos dizer assim, três níveis, por isso que ele é da perspectiva multinível, porque ele é definido em 3 níveis. Um dos níveis é esse aí que está à esquerda e abaixo, que é o dos nichos, do qual nós vamos tratar hoje, tá bem? O segundo que vocês podem ver ali é o do regime sociotécnico, tá bem? E o terceiro é o da paisagem, que define a paisagem, né? Que são os valores, vamos dizer assim, o entendimento da sociedade, os valores da sociedade. Talvez eu vou começar nem vou começar eu vou começar pelo regime, porque o regime vai levar a ideia, né, da ideia de sistema. O regime sociotécnico, né, presume o seguinte: nas sociedades existem valores e modos de pensar que são dominantes. Esses modos de pensar, como, por exemplo, os modos de pensar, modos de entender a realidade, né, acabam culminando vamos dizer assim, nas diversas dimensões da sociedade, acabam organizando as diversas dimensões da sociedade. Essas diversas dimensões, eu vou dizer assim, são dimensões, vamos dizer assim, concretas, dimensões concretas. Quer dizer, os valores e o entendimento da realidade acaba, vamos dizer assim, se materializando em questões concretas da realidade. E que questões concretas são essas? E essas questões concretas, então, é que vão formar o sistema. Então, vamos dizer assim, esses valores vão formar o nosso entendimento sobre como é que o mercado deveria ser organizado.
né? Como é que os sistemas de comercialização deveriam ser organizados? Eles vão definir a preferência dos consumidores, como é que os consumidores, né, acabam, vamos dizer assim, os valores na compra, na decisão de compra dos consumidores. Eles vão determinar as políticas públicas, o que é que deve ser priorizado, aquilo que deve ser construído, o que deve ser valorizado. Esses valores vão definir como é que a ciência deve ser produzida, como é que a universidade deve ser organizada, né? Como é que as organizações de pesquisa devem ser organizadas, né? Da política, já diz, as políticas públicas, como elas devem ser constituídas, como elas devem ser, o que elas devem fomentar, e também na cultura geral das pessoas, tá bem? Então, a esse sistema concreto de mercados, preferência dos consumidores, da organização, vamos dizer assim, da comercialização, da produção, da comercialização, ali que fala que ali está a palavra indústria, que nesse sentido representa, vamos dizer assim, a organização produtiva, né? A ciência, como a ciência é produzida, a cultura, etc., ele é baseado nesses valores e que acabam, então, organizando, vamos dizer assim, os sistemas, vamos dizer assim, esses valores acabam definindo concretamente como esses sistemas vão funcionar, como esse sistema como um todo, nessas várias dimensões, vão funcionar. Isso hoje, por exemplo, se nós olharmos para processos de ciência e tecnologia, nós vamos olhar como isso aí reforça, essa estrutura reforça, né, por exemplo, como a universidade é organizada, ou como a Embrapa desenvolve a pesquisa dela, né? Que eu poderia dizer assim, ó, esses valores e essa estrutura, vamos dizer assim, concretamente estão lá no modo de fazer pesquisa hoje estabelecido nas universidades e nas grandes organizações de pesquisa agropecuária ao redor do mundo. Está fundamentada essa pesquisa em orientar como vai ser o processo de produção agrícola, né? Que nós conhecemos, aí baseado nas commodities, nos sistemas, no sistema convencional, que eu vou dizer que eu acho que essa palavra vocês vão conhecer, né? A cultura, a ciência, o mercado, etc., né, ele sustenta, no caso, vamos dizer assim, da agricultura, um sistema que é o sistema convencional de produção, né? Então, talvez um primeiro ponto que eu possa discutir aqui e mostrar para vocês que essa estrutura toda não é pouca coisa. Isso é um processo de construção de longo prazo e que sustenta um modo de fazer as coisas hoje, no caso da agricultura, né, o sistema convencional. Eu poderia olhar o sistema de transporte, o sistema de energia elétrica e outros, mas aqui no nosso caso, o sistema de agricultura. Bom, então, primeiro ponto, essa estrutura é uma estrutura muito forte, muito robusta, né? Muito forte e muito robusta. Então, se eu olhasse para a agricultura hoje, o sistema convencional ele é apoiado por muitos elementos importantes, né? Por ciência, pelo processo da ciência, pelo processo dos mercados, pelo processo das políticas públicas, pela organização, pela organização pela organização, vamos dizer assim, econômica, etc. Tá bem? Eu não posso demorar muito, porque senão não vou chegar ao fim. Muito bem. Então, esse é o primeiro espaço. O segundo espaço, que está lá em cima, que é o da paisagem, então, muitas vezes, quer dizer, os valores estão ali na sociedade, né? E esses valores estão reforçando, né? Reforçando, só um minutinho, pessoal, aconteceu um pequeno probleminha aqui, mas em um minuto eu já resolvo. Ops. Muito bem, já resolvi. Então, reforçando esse sistema de produção, tá? Esse é os valores da paisagem. E nós temos os nichos aqui embaixo. Então, é desse espaço que nós vamos falar. Os nichos são espaços, né, bom, espera aí, parece que o nosso sistema convencional não está dando conta, né, dos problemas ambientais e dos problemas sociais. Então, nós temos que criar um espaço
né, para poder um espaço de experimentação para poder criar as alternativas para os problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje. Então, aquele espaço ali são o espaço esse que nós vamos tratar aqui, que são as alternativas, são, vamos dizer assim, onde é que os nossos projetos, os nossos experimentos vão entrar para fazer frente, né, vamos dizer assim, aos sistemas convencionais e tradicionais, vamos dizer assim, tradicionais não é uma boa palavra, mas convencionais, né, que nos estão causando problemas ambientais, problemas sociais, problemas de inclusão produtiva, problemas de etc. Bom, então, se nós olharmos a setinha ali, né, vocês vão ver que nós temos uma influência do que a gente chama do regime em cima do nicho. Então, o regime, né, é uma estrutura muito forte e o nicho não tem aquela estrutura ali de apoio, de suporte, né? Ele está começando, ele não tem aquela estrutura de ciência, cultura, político, etc. Talvez, então, o primeiro objetivo do nicho é tentar alterar aquela estrutura ali. Aquela estrutura, é criar uma estrutura. Essa estrutura, então, a palavra técnica é sistema, o sistema sociotécnico, que é aquele sistema de ciência, cultura, de políticas públicas, de tecnologias, de mercados, de processos produtivos também adequados para dar conta, né, vamos dizer assim, dos nossos experimentos, daquilo que nós queremos fazer diferente, porque nós estamos reconhecendo que o sistema convencional não está dando conta vamos dizer assim, dos problemas ambientais e sociais, tá bem? Então, o primeiro objetivo dos nichos é impactar naquele sistema ali, no sistema de cultura, no sistema de políticas, etc. Mas, vejam bem, esses nichos não vão ter esses recursos. Então, talvez aí já comece a mostrar o primeiro desafio dos nichos. E talvez comece a mostrar aqui também a complexidade que é, né? Então, não é um sistema, quer dizer assim, eu vou fazer algo e vou entregar aqui na pronta e isso vai ser adotado, vai ser incorporado por todos. Por quê? Porque a resposta é não vai. Por quê? Porque vamos dizer assim, vejam bem, o sistema convencional, ele não é porque ele não é amplamente adotado porque os produtores gostaram. Não é. É porque tem um sistema de ciência que dá apoio, é um sistema de universidades que dá apoio, porque tem um sistema de políticas públicas que dá apoio, porque tem um sistema de mercado que dá apoio, porque tem um sistema de empresas e organizações que dá apoio, que tem um sistema de tecnológico que dá apoio, que tem um sistema de cultura e de valores, e da paisagem, do entendimento da sociedade que dá apoio. Então, é por isso. Bom, se nós queremos que nossos nichos tenham, nós vamos ter que construir e talvez até desconstruir o próprio regime, né? Isso. Muito bem. Então, vejam que o nicho são esses espaços de experimentações que têm como principal objetivo, né, construir e trabalhar nessas várias dimensões do sistema sociotécnico, tá bem? O que são esses nichos? Esses nichos são redes de atores, né? Atores que trabalham em conjunto, redes colaborativas, são redes de atores que têm ali, como eu já mostrei no slide anterior, né? Pesquisadores, que têm agentes ONGs, que têm atores da organização pública, que têm vários atores trabalhando em conjunto e coproduzindo conhecimento no intuito de preencher aquelas várias lacunas ali do sistema sociotécnico, ou de alterar o sistema sociotécnico para que possa criar as condições, para que aqueles experimentos e aquelas inovações que estão sendo desenvolvidas possam prosperar e possam ser adotadas. Vocês entendem? Isso é importante a gente entender isso, porque às vezes, por que isso não é adotado? Por que né? Nós precisamos compreender que as coisas são como são, né? Aí eu falando da agricultura, porque tem um sistema que dá suporte a ele. O sistema, como eu já comentei ali para vocês. Mas, né, foi visto, então, que nós temos a possibilidade de, se nós conseguirmos influenciar, né, localmente, né, no nível dos nichos, localmente, nas várias dimensões,
né, do sistema sociotécnico, nós podemos fazer com que esse sistema, com que as nossas alternativas, os nossos experimentos possam avançar. Vou ter que ir mais rapidinho, né, Betúnia? Vamos para frente, então. Bom, então isso, né? Os sistemas sociotécnicos é o nosso objetivo, tá bem? E por isso a necessidade da participação ampla, né, da sociedade como um todo. 5 minutos, viu, Marcelo? Oi? 5 minutos. Ui, meu Deus. Bom, então aí eu já falei do que é o sistema sociotécnico. Vamos para frente. Me dá 5 e mais um pouquinho, tá bem? Bom, então, volta um anterior. Isso, tá bem. Isso. Então, os nichos sociotécnicos podem ser caracterizados por experimentos locais, projetos participativos, laboratórios vivos, etc., né, que criem, né, uma rede com uma governança no intuito de ampliar esses processos de inovação. Seguindo, por favor. Aí eu já estou indo para avaliação agora. Quando eu falo de avaliação, pessoal, eu botei aqui um slide aqui do meu EndNote, né? E aí tem centenas de artigos aí para a gente discutir. Essa questão da avaliação é uma questão muito importante, tá bem? Indo para frente. Mas eu vou, Betúnia, indo para frente, por favor. Eu tenho um trabalho que foi o do Molas e Galard, professor Matias, né? Participou também, que ele trabalha justamente, né, na questão dos nichos sociotécnicos de avaliação, tá bem? Então, a perspectiva de inovação de avaliação dos nichos sociotécnicos, então, presume, né, vamos dizer, não uma abordagem lá de accountability, né, só de indicadores de P&D ou indicadores de papers ou coisa, mas uma abordagem de formação dos atores ao longo do processo, né? Então, é abordagem formativa, de estruturação, de construção do conhecimento e avanço do conhecimento junto com os atores. Ele presume, né, integrar, né, vamos dizer assim, a avaliação com a própria concepção das ações que vão ser feitas dentro dos experimentos. Ele presume ser inclusivo, participativo. Ele presume um conjunto de técnicas que possam ser utilizadas. Ele presume, né, levar em consideração as características locais, tá, dos experimentos. E ele presume a construção de uma teoria da mudança flexível, que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá bem? Indo para frente. Então, uma das formas de nós avaliarmos, né, vamos dizer assim, os nichos, os experimentos, ele parte desse conceito da teoria da mudança. Então, é preciso construir uma teoria da mudança. Esse é o trabalho da Gostides lá, mas outros também de forma isso. Quer dizer, é preciso, então, vamos dizer assim, ter clareza, né, de quais são os insumos, os recursos que nós vamos ter dentro daquele experimento que nós estamos avaliando. É preciso ter claro quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas, tá bem? Para quê? Atividades que vão atuar, né? Quais são as atividades que irão contribuir para a mudança, né, dos que vamos dizer assim, vão provocar resultados transformadores, tá bem? Eu vou falar desses resultados transformadores aí na sequência. Ou seja, resultados transformadores são processos que vão criar impactos no sistema sociotécnico, tá bem? E também nós precisamos compreender quais são os impactos que nós queremos gerar dentro dos nossos experimentos sociotécnicos, tá bem? Então, a teoria da mudança presume, né, uma análise desses 4 pontos. Isso, de uma certa maneira, é bastante importante para a gente entender, né, quando vamos avaliar um sistema, um nicho, um experimento sociotécnico, né, que é uma parte do nicho, o que nós vamos conseguir fazer, o que nós queremos fazer. Eu vou indo para frente um pouquinho, mais uma, Betúnia, para adiantar um pouquinho. Bom, aqui está um exemplo, assim, né, que eu trouxe para vocês, tá bem, para a gente compreender isso, quer dizer, para nós fazermos a avaliação, nós precisamos conceber, né, vamos dizer, quais são os fatores do regime que estão afetando, né, ou bloqueando, vamos dizer assim, as nossas iniciativas, né, e quais fatores do regime ou do sistema sociotécnico precisam ser alterados.
Nós precisamos ver os fatores da sociedade, que eu estou chamando ali de fatores de paisagem também, e os nossos recursos, e quais as atividades que nós vamos fazer com o propósito de entender, né, quais são os impactos que o nosso sistema, que o nosso experimento, o nosso nicho, né, vai criar. Vou para frente. Muito bem. Aí é o seguinte, ó, para orientar um pouco esse processo, né, então o grupo do professor Matias, né, criou esse, vamos dizer assim, um framework, né, para fazer a avaliação, né, desses experimentos, tá bem? Esse framework, né, ele é dividido em 3 partes. Uma primeira parte é a própria construção do nicho ou a construção do experimento sociotécnico, tá bem? Então, vamos dizer assim, nós precisamos entender, né, e é importante valorizar, né, dentro de um processo de avaliação, se atividades estão sendo direcionadas para essas 4 dimensões ligadas à construção do nicho, tá bem? Que são quais? Uma é a ideia de blindagem. Blindagem em poucas palavras, se esses espaços, né, eles vão ter segurança suficiente para se manter ao longo do tempo. Porque vocês viram, né, que a ideia do regime, ele vai tentar bloquear as alterações. Então, nós precisamos ter uma proteção desses espaços, tá bem? Essa proteção pode se dar de várias maneiras. Então, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer é: esses espaços têm proteção? Eles têm alguma proteção para poder continuar ao longo do tempo, tá bem? Existem dentro desses espaços atividades que fomentam a aprendizagem, a aprendizagem de primeira ordem, a mobilização dos conhecimentos já existentes dentro desse grupo de atores? Existem atividades que estão fomentando novos conhecimentos, e aí eu estou falando tanto de conhecimentos, né, da pesquisa, quanto conhecimentos, né, produzidos, vamos dizer assim, bottom-up pelos produtores, tá bem? Dentro dos processos existe a criação de redes, né? Essas redes, existe uma construção de uma comunidade de práticas, existe uma composição, né, adequada de ali o que eu estou chamando de intermediários, de atores que vão atuar nas várias partes do sistema local, né, do qual aquele experimento está presente. Existem espaços dentro dessa rede, tá bem? Que discutem vamos dizer, o conhecimento e as expectativas desses atores em relação ao experimento que está se desenvolvendo. Eu vou seguindo um pouquinho mais. Então, essas são, vamos dizer assim, o primeiro conjunto de elementos que nós precisamos avaliar se eles estão presentes ou não. Isso também, vamos dizer assim, 2 momentos, quer dizer, nos serve para um planejamento, mas nos serve para entender se aquele experimento ele está no caminho, né, da evolução dele em relação ao regime. Quer dizer, se existem atividades para poder fazer frente, né, a cada uma dessas dimensões. Uma segunda fase de evolução do nicho, né, é essa ideia de expansão. Tá bem? De expansão do nicho. Então, existem outras atividades outras categorias que são avaliadas, né, para ver se o nicho se está expandindo. Né? Vamos dizer assim, eu não vou me detalhar muito aqui, mas tá bem? A adoção, nós conseguimos perceber a adoção daquela inovação que está sendo proposta no experimento para em outros usuários. Isso seria um indicador, né, uma avaliação da expansão. Existem práticas para a circulação das ideias entre as pessoas, inclusive dos conhecimentos dos produtores, etc. Né? Existem a formalização de regras, tanto formais quanto informais, e por aí adiante. Seguindo. E talvez um terceiro ponto, né, de evolução do nicho, mas não menos importante, mas muito negligenciado também, é compreender que o crescimento de um nicho implica, né, também, vamos dizer assim, o desbloqueio do regime, vamos dizer assim, a retirada de certos incentivos e também o próprio diálogo com os atores do regime. Se nós quisermos fazer mudança, nós também vamos
num determinado momento, ter que conversar com os atores do regime, né, dos atores que são dos atores dominantes, porque senão não vamos ter adoção. E existe, então, um conjunto de práticas ou de categorias que precisam ser observadas no processo de avaliação para ver se há atividades que estão atingindo, vamos dizer assim, essas 4 dimensões ali, né, que eu estou colocando, que diz respeito aos atores do regime, né, no intuito da mudança dos atores do regime. Não é muito considerado, mas nós precisamos sempre lembrar que o regime ele está muito bem estruturado. Ele não é à toa, ele é de um processo no caso da agricultura, talvez de 50, 60 anos, né, de estruturação. Né? E para nós pensarmos no nicho, talvez, e para o nicho prosperar, nós precisamos talvez pensar em retirar de alguns dos incentivos e converter algum desses atores, né, em algum momento, né, do regime. Muito bem. Seguindo. Aqui eu estou trazendo aqui um trabalho também, que é um resultado aqui de uma dissertação, mas nós podemos usar essa prática da teoria da mudança e dos níveis ali, e dos 12 resultados transformadores, né, para fazer os processos de avaliação, talvez em 3 grandes momentos, tá bem? Um grande momento que é ex ante, que é antes do processo começar, tá bem? Ex ante. Então, no intuito de planejar quais são as atividades, os recursos que vão ser necessários, quais dimensões lá, ou quais categorias dos resultados transformadores nós queremos impactar, né? Etc. Tá bem? Isso é um ponto. Então, nós podemos planejar isso e olhar para esse modelo e planejar, vamos dizer assim, a teoria da mudança antes de começar o experimento. Um segundo momento, e muito importante, né, é o momento durante, o que ocorre durante o processo. Então, o processo dos experimentos sociotécnicos, eles, como foi dito, a ênfase é na formação das pessoas. Então, processos de colocar em prática, avaliar o que está sendo posto em prática e replanejar, né? E avaliar o que tem sendo feito e, em relação aos objetivos, a traçar novos objetivos e as novas dimensões ali dos 12 resultados de inovação transformadora é fundamental ao longo do processo. Tá bem? Isso é fundamental. Então, esse processo de avaliação e revisão e reflexão sobre o que o experimento está fazendo, isso é um processo fundamental. Isso é o que a gente fala, vamos dizer assim, durante o processo. E, por fim, né, poderíamos também usar dessa estrutura para analisar ex post, quer dizer, após a conclusão. Quer dizer, nós estamos falando de projetos, os projetos têm data, né, vamos dizer assim, para começar e terminar, né? Então, nós poderíamos, vamos dizer assim, usar essa ferramenta, né, em 3 momentos. Um antes, para planejar o que nós vamos propor, uma ferramenta para o durante e depois uma avaliação do que foi conseguido, né, que é o ex post, tá bem? De uma certa maneira, esses quadradinhos aí, que estão ali também em rosa, colocam um pouco disso que eu já tinha colocado antes. Talvez um ponto aqui só para destacar é que esses processos dos nichos, eles não são processos de curto prazo. Tá bem? Eu questiono um pouco a ideia do projeto, porque o projeto é um prazo muito curto. Às vezes 1 ano, 2 anos, né? Tá bem? E isso, esses processos de transição, eles são processos de longo prazo. Nenhum processo de transição foi de curto prazo. Mesmo quando nós falamos da agricultura convencional, nós estamos falando de um processo de estruturação, por exemplo, no Brasil, que começou na década de 60 e que segue até hoje. Tá bem? Vou indo para o último. Então, nós precisamos pensar em longo prazo. Os projetos, então, é preciso pensar numa continuidade, na maneira de como continuar. Agora, não é continuar por continuar, nós temos que entender aqueles projetos que realmente estão evoluindo, que estão progredindo. Né? Então, vamos dizer assim, mesmo que sejam espaços de 2 anos, né, ou 3 anos, tá bem? Nós precisamos ter processos de avaliação, né, para poder compreender se isso realmente, vamos dizer, tem evoluído. Tá? Se tem evoluído, se esses espaços estão evoluindo ou não, ou se eles estão fazendo mais do mesmo, ou se não estão se desafiando mais no intuito da mudança que é almejada e que é decisiva.
Tá? Então, vamos dizer assim, aquela ferramenta do Ghost, da Ghost lá, né, e da equipe lá do professor Matias, etc., ela dá essa ideia, tanto nas, vamos dizer assim, nas fases de evolução dos nichos, tá bem, quanto nas dimensões em cada uma das fases, para ver se isso está sendo atingido ou não. Então, vamos dizer assim, vamos dizer assim, processo é de longo prazo, mas a avaliação desses espaços é fundamental para nós entendermos para onde está indo e se há efetivamente uma evolução. E essa evolução poderia ser representada tanto nos estágios de evolução, quanto naquelas dimensões ali, naquelas 12 dimensões que eu coloquei ali para vocês. Bom, finalizando então, pessoal, finalizando, tá bem? Eu só quero dizer para vocês, tá bem, que nós temos aqui desenvolvido um conjunto de projetos, tá bem, aqui, né, e aplicando vamos dizer assim, esse modelo, tá bem? Um deles, é só para dizer aqui, que aqui no Sul nós estamos trabalhando com o projeto da pecuária familiar, tá bem? Que é um projeto, né, que inicialmente, vamos dizer assim, foi constituído entre a Embrapa Pecuária Sul, também com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura. E nós identificamos esse projeto, nós, que eu digo o PPG-DTSA, e olhamos lá e disse, não, aqui tá interessante essa composição, a forma, mas acho que está faltando um suporte, né, metodológico. E nós criamos daí um projeto de pesquisação, tá bem? E para dar suporte a esse projeto, estamos trabalhando em conjunto, e isso tem avançado muito bem, tá bem? Essa figura aí, ó, ali, vamos dizer assim, a figura à esquerda mostra ali o bioma pampa, etc., né? Então, é um projeto de conservação do bioma pampa a partir da pecuária familiar, tá bem? Não vou me detalhar muito, posso comentar depois mais algumas coisas, tá bem? E nós entramos dando suporte ao processo, com as categorias, com essa estrutura que eu falei para vocês. Achamos que fizemos uma complementação interessante ali, tá bem? Mas temos outros projetos que nós já avaliamos, né, tá bem? Como que tem essas características de inovação transformadora, que como esse projeto da rede de transição agroecológica, que fizemos avaliação, etc., o projeto de sementes crioulas na Embrapa Clima Temperado, que também fizemos vamos dizer assim, trabalhamos com essas ferramentas, avaliar as lacunas, etc., e como poderiam melhorar, e o que eles alcançaram, coisas dessa natureza, e também da Rota dos Butiazais, aqui também na Embrapa Clima Temperado. Vocês veem que são todos aqui no Sul, né? Isso em função da localização da nossa universidade, e, obviamente, também por conta dos pilas, que são curtos, e a gente tem que trabalhar, né, com as pernas que a gente tem. Muito bem, seguindo. Eu só ia mostrar uma coisa antes, só um segundo aqui, eu vou mostrar e já vou encerrar. No slide anterior, tá bem? No slide anterior, Betúnia. Ali naquela figura aqui, assim, ó, tem ali as figuras, tem imagens, tal, vocês veem ali processos participativos. Mais embaixo, nós já começamos, aquela figura com várias bolinhas, nós começamos a mapear, né? Quem são os atores que estão participando, quem são as políticas públicas que estão envolvidas, né? E como é que nós precisamos acionar todas essas, vamos dizer, toda essa estrutura no intuito de dar resposta, né, às demandas ali do projeto Pecuária Familiar. Então, essa é uma etapa que pode ser feita a priori, mas também, né, que também, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo coisas, né? E então, como é que essas estruturas precisam ser mobilizadas, né, para responder aqueles 12 resultados transformadores, tá bem? Por último, pessoal, aí eu deixo aqui algumas referências, que são referências principais, tá bem? Que vocês podem acessar. Aí é um artigo de uma aluna minha, tá bem? Que está aí publicado na revista de inovação transformadora. E, por último, muito obrigado, e está aí o meu e-mail, tá bem? Isso aí. Pessoal, um abraço. Então, é isso aí. Muito obrigado.